Yeah. Yeah. Boa noite, Isaac. Tudo bem? Boa, tudo, e aí? Aqui está tudo bem. Então, nós já estamos mesmo a ficar preocupados. Mas já estás aqui, podemos começar a conversa. E podes talvez começar por apresentar-se. E. Ah, Yeah. Primeiramente, boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade. Eu sou o Isaac Júnior, sou fotógrafo, designer e, digamos, artista também. Ok. Então, isso faz parte de um projeto chamado Soul Networking. A ideia é promover interações entre profissionais de diferentes áreas, perceber como é que algumas outras áreas funcionam. Ok? E como vamos fazer, vamos ter agora uns 30 minutos de conversa. E depois haverá um espaço para quem estiver a assistir fazer as suas perguntas e tal. E em princípio, estamos mesmo aqui para ouvir um pouco sobre a sua experiência. E eu gostaria de primeiro perceber um pouco há quanto tempo é artista fotográfico e qual é a diferença entre um fotógrafo e um artista fotográfico? Ok. Primeiramente, dizer que eu estou no mundo da fotografia há 5 anos, esse é o meu quinto ano, e resolvi intitular-me artista fotográfico há precisamente 2 anos, diríamos assim. Então, por que há 2 anos eu decidi intitular-me artista fotográfico? Porque, primeiramente, assim ao alto, todo mundo vê a fotografia como uma arte. A fotografia, até um certo ponto, é uma arte. Mas, muito antes da arte, a fotografia é um instrumento de representação de um momento ou de um objeto, de uma Ok, forma eterna. Quando tu fazes uma foto, tu eternizas um momento. Agora, se aquela foto não mexe com alguém, não mexe, mexer no sentido de marcar, transmitir, transmitir uma certa energia, uma certa emoção, aquela fotografia é apenas uma fotografia, não é uma obra de arte. Certo? Então, nem toda fotografia é uma obra de arte. Então, por que eu decidi intitular-me artista fotográfico? Porque de um tempo para cá eu comecei a criar um conteúdo que é mundialmente conhecido como Fine Art. Fine Art é uma categoria que faz parte da fotografia. Fine Art é uma categoria que mexe com o próprio fotógrafo e mexe também com a parte artística de uma pessoa. Ok, resumindo, vamos lá dizer de outra forma. Eu sou fotógrafo yeah. e fora ser fotógrafo, eu tenho outras habilidades. Eu sei pintar, eu sei fazer molduras, eu sei fazer várias coisas. Mas essas coisas todas, quando eu combino elas, eu posso criar ou formar uma certa arte. Ok, Então, tanto é que eu decidi criar uma página chamada Inspira-te. A Inspira-te é uma página onde eu coloco um conteúdo somente meu, onde na Inspira-te eu coloco um conteúdo que representa um pouco o outro lado do Isaac. Aqui eu tenho uma moldura, acho que é bem ok, grande, eu tenho uma moldura yeah. do tamanho A2. Yeah. Esta é uma moldura preta, dá Yeah. para ver, né? Yeah, dá Ok. para ver. Então, inicialmente eu diria que esta é uma obra de arte. Por que esta é uma Yeah. obra de arte e diferente de uma outra fotografia não é uma obra de arte? Ok, uma obra de arte é uma fotografia artística. É aquela que tem a componente artística e a componente fotografia em si. Então, Sim. é um complemento dos dois, é uma combinação dos dois. E tenho aqui também uma outra fotografia, esta. Yeah. Não sei se dá para notar muito bem o make-up, as pinturas, Sim. mas as Dá para pinturas notar. foram feitas por mim. Sim, sim, sim. E Não, exatamente. vai além de só tirar fotos, também incorpora a parte artística, a arte em si. Tipo, dá mais E- ênfase na parte artística da foto. Tipo, Exatamente. yeah. Ok. E o que te inspirou a ser um artista fotográfico? E o que te motiva a Ah, continuar? eu sei que isso pode não soar muito bem para fotógrafos que são 100% fotógrafos, mas Yeah. a fotografia em si
é um mundo muito bom, é muito bonito, muito vasto, mas ao mesmo tempo só a fotografia em si é um mundo quadrado, percebes? É muito quadrado porque dentro da fotografia, no geral, cria-se quase o mesmo tipo de conteúdo. Se tu vais à internet, como se tornar um fotógrafo, quais são os tipos de fotografias que existem, tu vais encontrar conteúdos que talvez já viste num outro sítio. Refiro-me a fotos de estúdio, aquelas que as pessoas normalmente fazem, fotografias de eventos, tem o mesmo padrão, tem o mesmo padrão de criação. Agora, isso traz-nos a uma situação em que nós temos um assunto, um assunto estático. Tu já sabes, quando alguém te chama para cobrir um certo evento, ou se alguém te procura para fazer umas fotos de estúdio, a pessoa já tem uma ideia daquilo que espera. Entende? É uma coisa meio que repetitiva. E eu não gosto muito de rotina. Então o que é que eu fiz? Eu procurei quebrar essa rotina, trazer coisas diferentes que é para complementar a minha fotografia. Então, sendo assim, cada foto é uma foto. Não é apenas uma foto. É uma foto que vem com uma certa mensagem, é uma foto que vem com um certo intuito. Então eu elevo a fotografia a um outro nível, para dar um outro sentido. Sim. É mais ou menos. Por acaso, não sei se podia falar um pouco sobre quais são as tuas qualidades que ajudam a tirar maior proveito disso. Tipo, o que é que tu tens que faz-te ser diferente dos outros, por assim dizer? Eu não sei muito sobre as minhas qualidades, porque eu acredito que isso acontece com todo mundo. Quem sabe mais das nossas qualidades são as outras pessoas do que nós mesmos. Mas eu diria que, por exemplo, para o slogan da Media Fotos, o Media Fotos tem um slogan que diz valorizando o detalhe e a qualidade. Aquele é o melhor slogan que me descreve, não só como a empresa, não como a empresa. A empresa é uma empresa criativa, mas sim também é um slogan que representa a pessoa, o fundador da empresa. Então, eu tenho esses dois componentes comigo. Eu sou muito detalhista e gosto muito de perfeição. Então, eu acho que essas duas coisas, quando tu tens as duas coisas, se tu trabalhas com coisas que estão relacionadas à estética, porque a fotografia é estética, tu estás a trabalhar com coisas relacionadas à estética e tu tens esses dois complementos contigo, tu consegues fazer muita coisa boa. Agora, não sei se pode falar um pouco sobre a tua experiência como artista fotográfico. Como é que tu partiste, como é que tu chegaste aqui onde estás hoje? Como é que foi essa jornada e tal? Foi uma jornada muito divertida, muito difícil ao mesmo tempo. Eu fiz coisas no passado que eu não me orgulho de ter feito hoje, mas que valeram a pena ter feito. E coisas essas que deram-me oportunidade, abriram-me portas e fizeram com que eu conhecesse várias pessoas. Vou dar um exemplo que aconteceu em 2016, um ano depois de eu ter começado, porque eu comecei a fotografar em 2015. Então, o que acontecia? Antigamente, as pessoas não me conheciam, não sabiam que Isaac era fotógrafo, porque eu acabava de engrenar no mundo da fotografia. Então, o que acontecia? Nem sempre eu tinha meus próprios eventos, porque na época a coisa que mais me interessava eram casamentos. Na época eu não tinha tantos eventos assim. Então, o que eu fazia? Sempre que chegasse nas semanas, sexta, sábado, domingo, eu sempre saía de casa com a minha pasta, com o material todo lá, as baterias bem carregadas, os cartões de memória limpos. E eu tinha ainda tenho até hoje, eu tenho uma impressora móvel da Canon, que faz impressões instantâneas de fotografias. Então, aquela impressora é uma das coisas que mais está presente no meu desenvolvimento. Por quê? Porque, como eu disse no início, na época eu não era muito bom a fotografar e muita gente não me conhecia. Eu tinha que arranjar uma forma de chamar a atenção das pessoas. Então, o que eu fazia? Eu ia para os salões, eu na época não tinha carro, eu pegava a chapa na minha zona, ia até a Mosal, havia lá um salão chamado Liranzo.
Ok. Na época era o salão que estava a dar, entre aspas, não tinha sempre. Então o que é que eu fazia? Eu ia até o salão, falava com os fotógrafos do casamento que estava lá a acontecer e eu lhes pedi algo muito simples, tipo, ok, eu te peço um espaço no teu casamento, será que eu posso entrar no teu casamento, fotografar, vender as minhas fotografias, depois te dou as digitais. Só pedir essa Yeah. permissão que é para não ter problemas com os noivos. Yeah. E a maior parte, graças a Deus, sempre foram compreensíveis. Davam espaço, fica à vontade. Então foi assim como eu fui fazendo, fui praticando muito, fui aprendendo como é que se faz, como é que se fotografa casamentos, porque eu via com os outros, já estavam há mais tempo. E aí é que entra o aspecto estética e qualidade. Para tu convenceres alguém, tu tens que trazer um produto super bom. E vender fotografia é um assunto ainda um pouco mais difícil, porque tu tens que conseguir tirar uma fotografia na câmera que seja boa o suficiente para convencer a pessoa. Boa o suficiente me refiro que ela não precisa de nenhuma outra edição, porque só tens como Yeah. tirar da câmera, colocar o cartão na impressora e imprimir. Então isso fez com que eu melhorasse muito as minhas habilidades como fotógrafo, porque eu tentava tirar a melhor foto possível sem precisar de edição. E isso ajudou-me muito. E foi assim, fui conhecendo várias pessoas, fui vendendo várias fotografias e de certa forma isso é uma coisa feia, né? Agora hoje em dia, quando eu paro para refletir, eu dou-me conta que eu praticamente fui, entre aspas, um jack em vários casamentos, Yeah. assim como disse no nosso país, fui um jackador nos casamentos das pessoas, porque eu ia lá sem o consentimento dos noivos, sem o consentimento do Sim. pessoal do salão, apenas conversava com os fotógrafos, mas no fim de tudo, até os fotógrafos gostavam, porque eu conseguia satisfazer uma boa parte que eles às vezes não cobriram, porque eu me focava mais nos convidados, eu fotografava mais as mesas e tudo mais, porque era lá onde estavam os meus clientes, os meus possíveis clientes. Então, Yeah. quando tu estás a cobrir um casamento, tu não te focas muito nos convidados em si. O teu main, o teu target principal são os noivos. E os convidados são pessoas que complementam aquele momento. Então, ele não tinha tempo para se focar nos convidados. Ele estava mais nos noivos. Eu estava nos convidados. Então, as minhas fotografias serviam de complemento para eles. Tanto é que outros fotógrafos que mostraram outras vezes, eles até eu já nem precisava conversar com eles, eles davam-me espaço, outros até davam-me sinal, quando eu estivesse em Yeah. casa, para não ver, eu estou no sítio X, porque eles perceberam que aquilo que eu fazia, de certa forma, era importante, era vantajoso para eles. É Então, interessante. É muito interessante. Tipo, vale, tipo, incorpora um pouco daquela ideia de tu queres algo, não tu tens que perseguir, tens que ir até onde tu, tipo, ir à procura daquilo que tu queres, não esperar que venha te encontrar. Não, exatamente. eu acho que é algo interessante. E agora, qual é o processo para fazer uma fotografia contigo ou para ti? Qual é o teu processo de eu chego para ti, digo quero fotos, ou tu como artista pensares qual é o processo de sair um resultado, para ter um resultado? É assim, felizmente ou infelizmente, eu, Isaac, Yeah. assumo várias personalidades. Primeiro, eu tenho que assumir a responsabilidade de um businessman. Depois eu Yeah. tenho que assumir a responsabilidade de um fotógrafo. Depois tenho que assumir o papel de um artista. Então são várias personalidades numa única pessoa. Sou versátil. Então depende mais do meu cliente, depende da finalidade da fotografia. Se tu vens, tu queres fazer a fotografia de um certo produto teu, nesse momento eu não vou pensar muito como criativo, entre aspas, porque tu não esperas que eu faça uma coisa totalmente diferente, mas que não seja comercial. Se tu traz um produto, tu esperas que eu te dê um resultado que seja comercial, que é aquilo que as pessoas estão mais acostumadas a consumir. Percepção mais fortes, mais comerciais. Então eu tenho que fazer uma coisa que vai mais ao encontro das suas necessidades. Agora, se tu vens para mim e tu dizes, Isaac, eu vou me casar, e tu começas a me explicar mais ou menos como é que está o teu programa e normalmente para os casamentos eu gosto de conhecer eu gosto de conhecer o casal um bom tempo antes porque a interação ajuda muito, por exemplo, a cobertura de casamento. O casamento não é só o próprio dia de casamento. Eu posso simplesmente ir fotografar no próprio dia.
mas eu não vou conseguir trazer aquilo que os noivos esperam receber de mim como fotógrafo. Por quê? Porque eu não sei como é que é a afinidade deles, como é que a noiva prefere as fotos dela. Existem noivas que não gostam muito de fotos a sorrir, existem noivas que não gostam muito de fotos a posar, preferem fotos mais descontraídas. Então, para saber de todas essas coisas, eu preciso conhecer o casal antes. Eu preciso conviver, entre aspas, com eles. É por isso que eu criei um pacote chamado Pre-Wedding. Nesse pacote Pre-Wedding, é um pacote que me põe em contato direto com os noivos. Normalmente tem a duração de 7 horas de tempo. Como é que ele funciona? Dependendo dos gostos do casal, eu escolho um local bem fora da cidade ou na cidade. Graças a Deus nunca aconteceu, nunca tive o caso de ser dentro da cidade. Normalmente tem sido fora da cidade. Escolhemos um local totalmente diferente, totalmente rústico, que é para fazermos as fotos do pre-wedding. Mas nesse processo de fotografar, de ida até o local, conversamos muito. Então eu consigo saber, ok, como é que é a afinidade desse casal. Esse casal não gosta muito de beijo nas fotografias, são mais tímidos, são mais abertos. Então todos esses pontos são pontos que no dia do casamento lhe serão muito úteis. Eu já sei como é que ela é, como é que ele não é. E não só estar com alguém que tu já vens convivendo há um tempo para um dia muito importante como esse é muito vantajoso do que estar a ver um estranho pela primeira vez. Tu nem sabes como é que vais falar, como é que vais tratar a pessoa. Então, isso é extremamente importante. Não sei se consegui Não. responder. Acho que deu para perceber que não é um processo linear. Como é que podes falar um pouco sobre qual é a importância? Então já falaram agora sobre fotografia de produtos comerciais, mas qual seria a importância de fotografia ou de imagem para empresas? Eu acredito que seja diferente para pessoas e tal, mas não sei se tu podes falar um pouco disso. Imagem para a empresa. Sim, da imagem dos seus produtos, seja para empresas ou para pequenas empresas ou startups. Uma empresa está a começar agora, a imagem que ela transmite ao público, as fotografias que ela tem dos seus produtos. Tu pode falar um pouco sobre qual é a importância disso? Ok. Primeiramente, dizer que estamos num mundo digital. Graças a Deus, por causa da pandemia, o nosso país tem passado por várias transformações. Até o meu guarda daqui do estúdio, às vezes quando eu saio de madrugada, eu encontro ele a ver YouTube. Isso para mim é uma coisa muito boa, porque até as pessoas de baixa renda já conseguem aderir ao YouTube. Isso para dizer que estamos a conseguir modernizar as coisas. E sendo assim, quanto maior tu tiveres, quanto maior tu conseguires trazer até o seu cliente um perfil profissional, melhor é para a tua marca. Por quê? Porque, digamos, eu tenho uma startup, chama-se Shinzui. Esta aqui, por acaso, essa t-shirt que eu visto hoje faz parte da startup, chama-se Shinzui. Shinzui é uma marca, vou falar de Shinzui como uma marca de roupas. Shinzui como marca de roupa, ela está no mercado há não mais que 2 meses. Mas se tu fores lá visitar a nossa página, procurares ver o conteúdo, tu vais gostar muito, porque tem um conteúdo totalmente organizado desde o princípio até então. Por quê? Por que nós decidimos fazer assim? Quando tu investes na imagem do teu produto, isso dá uma certa credibilidade ao cliente, dá uma certa confiança ao cliente, porque o cliente há de olhar para o teu produto, há de ver, por mais que o produto não seja muito bom, ele há de olhar para a foto, dizer que é uma foto muito bem produzida, tem muita qualidade, então já valoriza o teu produto, dá-te credibilidade, porque ele olha para a fotografia e fica tipo, ok, neste momento o produto nem é tão bom assim, mas ele investiu para fazer essa foto. Então ele tem um interesse por isso, um interesse grande. Então as pessoas às vezes compram por isso. Eles conseguem sentir que há alguma coisa mais do que isso, mais do que um simples produto. Então uma apresentação digital, né? Queria assim, uma apresentação digital é mais do que 50% que uma startup hoje em dia precisa para se dar bem no mercado. Ok. E só queria recordar que vocês estão a assistir que se tiverem questões também podem incluir ou aí na secção de questões aí embaixo ou incluem no chat. Então, pode falar um pouco sobre o nível da adoção de serviços de fotografia
hoje em dia por tipo, serviços profissionais. Porque estamos num momento onde, teoricamente, pessoas pensam que basta ter uma câmera, podem tirar fotos, é suficiente. Então, como é que está o nível de adoção de serviços profissionais de fotografia em Moçambique agora? Ou pelo menos na tua experiência? Para mim, falando de mim, eu acho que o nível de adesão à fotografia, pelo menos para o nosso país ou para o meu ciclo social, tem vindo a crescer e está a crescer muito. Uma vez que as pessoas são obrigadas, entre aspas, a ficar em casa, elas concentram-se mais nas redes sociais. E nas redes sociais, quando nós vamos para lá, tudo que nós esperamos ver são fotografias, vídeos ou textos. Mas as pessoas consomem mais fotografias e vídeos. Então, as fotografias têm tido, nesta pandemia, têm tido ainda mais espaço. Eu acredito que os fotógrafos têm trabalhado muito mais agora, em certos aspectos, mas dentro da fotografia do que antes da pandemia. Antes da pandemia, havia muito mercado, sim, porque existiam trabalhos como casamentos, que são trabalhos muito frequentes, principalmente nessa época do ano. Mas, neste momento, tudo que nós podemos fazer, neste momento é... Desculpa, vi uma questão aqui de alguém muito próximo, estranho. Mas, ok, neste momento, tudo que nós podemos fazer é manter-nos focados naquilo que são os nossos interesses. Mas só para recapitular, a questão era... Desculpa, qual era a questão? Está a falar sobre o nível de adesão de serviços de fotografia, serviços profissionais. É assim, o nível de adesão, fora estando em pandemia, o nível de adesão, no meu lado, eu posso dizer que aumentou. Espero que seja o mesmo para os outros colegas. Aumentou. No início, quando a pandemia começou, tudo ficou parado, diria eu, por praticamente um mês. Porque eu fiquei um mês sem sair de casa, fechei o estúdio durante um mês, eu estava super com medo, eu estava como todo mundo por causa da pandemia, por causa da Covid. Então, mas isso ao mesmo tempo foi bom. Desde que a pandemia começou até hoje, eu diria não. Digo com toda a sinceridade que eu só tirei vantagem da pandemia. A pandemia só veio para ajudar a minha vida. Porque eu consegui resolver vários assuntos que eu não tinha tempo para resolver. Eu estava toda hora a correr, a resolver isto, mais aquilo. Então, para os outros fotógrafos, fotógrafos que têm inclinação dentro da área da fotografia, eu aconselhava a tentarem ver um pouco mais daquilo que estão acostumados a fazer. Para fotógrafos que fazem mais fotografias de estúdio, podiam olhar um pouco mais para a fotografia de produtos, porque nessa época também que surgem várias startups, então é uma oportunidade de negócio. Não vamos nos focar só naquilo que nós fazemos com mais frequência, ou naquilo que mais gostamos, mas também temos que olhar naquilo que nós precisamos, porque é mais uma outra fonte de dinheiro, percebes? Neste momento, há certos trabalhos que infelizmente eu faço, não porque eu gosto lá muito, né? Mas são trabalhos que eu preciso fazer dentro da fotografia. São trabalhos corporativos, são meio, eu diria, chatos para mim, por causa da minha idade e meu estilo de vida. São trabalhos meio chatos, mas são trabalhos necessários, são trabalhos que pagam bem. Dá para satisfazer várias necessidades. E enquanto tu fazes aquilo que não te alegra tanto, mas que consegue te sustentar, ao mesmo tempo tu vais fazendo aquilo que tu gostas. Porque aquilo que tu gostas vai sustentar a tua energia para fazer aquilo que não te dá muita vontade de fazer. Então, nesta época, essa seria a melhor estratégia, a estratégia que eu mais uso. Enquanto eu faço aquilo que não me alegra tanto, mas faz parte do que eu mais gosto, que é fotografar, eu faço, ao mesmo tempo, faço as fotos que me dão energia, que me dão tesão. Então, são essas coisas que fazem com que eu caminhe todos os dias. São as coisas que fazem com que eu caminhe todos os dias. E uma pergunta. Depois de 5 anos de estar a trabalhar com fotografias e tal, é aquilo que imaginou que seria? Tipo, quando começaste, tu imaginaste que estarias aqui hoje com o teu estúdio, com os trabalhos que tens, com... Tipo, está a ser aquilo que tu pensaste que seria, está a ser mais ou menos que aquilo? Para ser sincero, não, porque eu não comecei
eu não entrei no mundo da fotografia por interesse da própria fotografia. Eu entrei para a fotografia ah, para satisfazer as minhas necessidades. Yeah. Eu venho de uma família humilde que na época não conseguiam não tinha condições para suprir aquilo que eu mais queria na época, que era era estudar numa faculdade privada. E isso era uma coisa que me assolava muito, porque eu quando quero uma coisa, eu quero essa coisa. Mas eu sabia que os meus pais não tinham como satisfazer, essa necessidade. E não é uma necessidade em que tu simplesmente resolve, é algo contínuo. 3, 4, 5 anos de faculdade é muito tempo. Se a pessoa não consegue, não tem condições para pagar, por mais que se esforce 1 ou 2 meses, mais para frente a gente não sabe como é que as coisas vão ficar. Então o que eu fiz? Tive uma oportunidade de trabalho. No fim do tal trabalho eu levei aquele valor, decidi apostar numa câmera fotográfica. E foi onde tudo começou. Eu não sabia nada sobre fotografia. Como eu disse, tudo que eu era, nessa época já era detalhista e gostava muito de qualidade. Então eu levei esses 2 complementos e aloquei eles a mim. Então decidi entrar de cabeça na fotografia. Eu disse, não, se existem pessoas que sabem fotografar muito bem, eu acho que também eu posso fotografar. E pesquisei o mercado nacional e peguei algumas pessoas de referência no mercado e eu me foquei. Eu disse, não, esse tipo faz umas fotos super nice, mas se eu não conseguir superar a ele, até onde eu conseguir, eu já seria muito bom, pelo menos como ele. Então sempre foi assim. Então fui trabalhando, fui evoluindo. Tanto é que, graças a Deus, eu consegui pagar a minha faculdade, mas é aí onde tudo mudou. Na época, pagar a faculdade já não era problema, já conseguia pagar a faculdade sem nenhum problema, mas a mesma faculdade que me fez com que eu fosse, o mesmo motivo que me levou a entrar de cabeça para o mundo da fotografia, foi o mesmo motivo que me tirou de lá. Por quê? Porque, como eu disse no início, eu decidi fotografar para suprir minhas necessidades, para pagar uma boa faculdade. Mas, anos depois, eu decidi cancelar a mesma faculdade, que era para abraçar a fotografia. Entende? Há uma coisa meio estranha que aconteceu. Fotografia era uma coisa desconhecida para mim. Tudo que eu queria era a faculdade. Então eu consegui pagar a faculdade. No 2º ano de faculdade, eu decidi trancar. Eu disse, não, a fotografia, na verdade, era muito mais do que eu pensava. Então eu entreguei a faculdade de Engenharia Informática, que por acaso, na época, eu era um dos melhores alunos do 1º ano, do 2º ano. Tanto é que meus docentes ficaram muito tristes comigo quando eu disse que eu queria trancar e que eu queria ser fotógrafo. Eles não entenderam. Mas eu percebia, eles não entenderam porque eles não conhecem nenhum fotógrafo, pelo menos aqui no nosso país, que lhes sirva como referência. Dizer, uau, Isaac quer ser como aquele fotógrafo. Percebe? Então eu quero ser essa pessoa para os outros irmãos que eu tenho. Irmãos, eu digo globalmente, né? Para os outros moçambicanos que tem. Eu gostaria que as pessoas amanhã olhassem para mim como uma fonte de inspiração. Do mesmo jeito que nós temos grandes engenheiros, grandes contabilistas, pessoas de referência no nosso país. Eu gostaria de ser mais uma dessas pessoas, mas trazendo a fotografia. Por que não ser como Isaac? Por que não ser um fotógrafo? Porque fotografia, na época que eu disse minha mãe, os meus pais, nesse caso, que eu queria trancar a faculdade para seguir fotografia, eles não gostaram muito, mas graças a Deus já confiavam em mim e deram-me espaço para fazer o que eu queria. E graças a Deus estou aqui, valeu a pena. Não sei se pode dar algum conselho ou dica para pessoas que estão interessadas em estudar fotografia. Estudar fotografia? Sim. Para quem pode estar interessado nisso. Será que recomenda? Por mais engraçado que pareça, eu nunca estudei fotografia, nunca não, né? Estudei fotografia há alguns meses atrás. Depois de tantos anos, eu estudei há alguns meses atrás. E foi mesmo um mês depois de ter começado a pandemia, tivemos que mudar a forma como nós estudávamos. Então, estudar a fotografia como tal não seria o melhor conselho que eu daria às pessoas. Eu diria, para quem está interessado na área da fotografia, tudo que essa pessoa precisa para se tornar um bom fotógrafo, pelo menos um bom fotógrafo, mais para frente,
é arranjar uma câmera e começar a fotografar. Yeah. Mais para frente, a pessoa aprende, a pessoa erra, mas a pessoa aprende. Porque estudar na teoria, eu estudei na teoria, vivi muita teoria, mas aquela teoria não mudou muito, não mudou muita coisa em mim. Porque eu já Yeah. sabia várias coisas, eu consegui perceber que, ok, a teoria é importante, mas existem certas coisas que só se aprende na prática. Então, para mim, o meu conselho é, se tu queres ser fotógrafo, a primeira coisa que tu tens de fazer é comprar uma câmera e começa a fotografar. Mais para frente, tu vais aprender, tu vais à internet, e se não puderes, nessa situação, o mais viável é ir à internet, procuras lá o que é o ISO, o que é a abertura, o que é o diafragma, então levas esses aspectos todos, começas a compreender começas a compreender, vais aplicando isso na câmera, vais fazendo testes e assim vai. É só mesmo na prática. Ok. E antes de se virarmos para as perguntas que as pessoas têm, e se não tiverem suficiente, depois voltamos às minhas. A tua família, amigos, te apoiam na tua atividade? Tipo, tens apoio de família e amigos? Graças a Deus, sim. Tanto é que uma boa parte dos meus colaboradores na Media Fotos e em várias empresas onde eu estou, ela é composta de amigos. Yeah. Então, sim, eles me apoiam muito. A minha família me apoia, sim, de uma forma indireta, né? De Yeah. uma forma indireta, porque é um assunto totalmente desconhecido por eles, mas dá-me aquela força que vale a pena receber de alguém, percebes? Sim. Vale a pena receber de alguém. Eu me sinto lisonjeado quando eu chego em casa, 2 da manhã, porque eu estava a fotografar um casamento, e minha mãe me recebe em casa, ela prepara, enquanto eu tomo banho, ela prepara o jantar para mim, fico tipo, horas, essa cena aqui eu só vejo quando meu pai está aqui em casa, percebes? Então é uma coisa que para mim vale muito a pena. Ela me pergunta como é que foi, como é que não foi, eu percebo que há um certo interesse. Às vezes eu digo, pá, há meses que eu não tenho nenhum casamento, às vezes ela consegue ver que esse tipo não está muito bem, está triste por alguma coisa, mas ela diz que é normal, mais para frente, amanhã as coisas serão diferentes, amanhã as coisas serão melhores. Então eu aprendi com ela que o futuro é amanhã. Hoje, Yeah. hoje é alguma coisa, mas o futuro é amanhã. Então eu sempre olhei muito para frente, independente do que aconteça hoje, há certas coisas que vale a pena esperar do amanhã. Yeah. E agora vamos reservar algum tempo para as perguntas que as pessoas que estão a assistir possam ter. Então, se tiver alguma questão para o Isaac, peço só para incluir ou no chat ou aí na seção de perguntas. Antes de irmos para as perguntas, Isaac, gostaria de saber quais são os teus objetivos para o futuro. Tipo, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, o que é que tu tens planeado para ti? Onde é que tu gostaria de te ver? Infelizmente, objetivos, planos e sonhos são coisas que mudam com o tempo, de acordo com o teu estado, de acordo com o que estás a viver, os teus objetivos vão mudando. Há 1 ano atrás eu tinha certos objetivos que hoje em dia já não são os mesmos. Mas, neste momento, eu gostaria que daqui a 1 ano eu me visse realizado. O que é que me traria essa realização? Eu gostaria muito de poder contribuir para a nossa sociedade. Eu gostaria muito de poder ajudar os jovens. Tanto é que eu sempre dei espaço para vários fotógrafos, iniciantes, até pessoas que nem sequer são fotógrafos, mas que pelo menos têm um certo interesse pela fotografia. Eu sempre dou uma mão, dou algumas ideias, até pessoas que não estão nem na área da fotografia, estão em vários outros ramos, que graças a Deus eu tenho inclinação. Eu sempre dou o meu contributo, dou minhas ideias, porque há certos momentos que a pessoa precisa de um apoio, de uma ideia, mas não precisa de uma ideia de um fotógrafo, precisa de ideia de um empresário ou de alguém que esteja no ramo de negócio. Então, é nesse momento onde eu dou o meu contributo como alguém que já está no ramo de negócio já há muito tempo. Então, eu gostaria muito que daqui a 1 ano eu tivesse pelo menos formado umas 10 pessoas, pelo menos na área da fotografia, e estivessem já no mercado a fazerem diferença nas suas próprias vidas. Porque, infelizmente, uma boa parte da nossa sociedade é de classe baixa e as necessidades, muitas das vezes, acabam matando os nossos sonhos.
E essa é uma coisa que eu tive que enfrentar. Graças a Deus consegui superar. E é exatamente isso que eu gostaria, é exatamente isso que eu gostaria de poder fazer. Esse é o meu contributo que eu gostaria de dar para as pessoas. Yeah. Yeah. Principalmente os Não. jovens do meu bairro, porque é um bairro onde só quem já esteve lá sabe como é. Qual é o No bairro? meu bairro, no meu bairro, infelizmente existem poucos como eu. Graças a Deus existem, mas são muito poucos. Eu gostaria que fossem vários. Eu vivo no bairro Trevo, na Matola. Yeah. Nos tempos que eu ainda pegava boleia na volta dos casamentos, as pessoas me perguntavam: onde é que tu vives? Eu dizia: no bairro Trevo. As pessoas tipo: ih, vives no bairro Trevo? Lá está cheio de ladrões. Eu ficava tipo: meu Deus, só tem drogado, cheio de ladrões. Então era uma coisa que mexia muito comigo, eu ficava muito triste. Mas até um certo ponto as pessoas tinham razão, porque infelizmente grande parte do meu bairro ah, estão meio que adormecidos, infelizmente por causa das Yeah. necessidades da vida, por causa das drogas, por vários outros aspectos. Existem lá muitos jovens também talentosos, mas que não têm oportunidade. Então, Yeah. o que é que eu tento fazer? Eu tento pegar essas pessoas, lapidar e tentar dar uma visibilidade no mundo. Eu não tenho ainda tanta visibilidade, mas até onde eu posso, eu procuro ajudar as pessoas nesse sentido. Yeah. Então, temos aqui uma questão do Ayrton DJ. Aconselho o jovem a estudar a fotografia? Acho que respondeste, mas podes talvez dar uma resposta breve. Eu aconselho os jovens a praticarem fotografia e com o tempo vão aprendendo. E outra questão é como é que olhas o desenvolvimento de outros equipamentos usados para tirar fotos? GoPro, celulares com imagem até 4K, 4K, etc. Achas que podes tirar ou achas que se pode tirar ou está a tirar espaço para as câmeras clássicas? Ah, antes infelizmente eu não tive a oportunidade de usar câmeras clássicas. Não sei se eu estou a entender mal, mas quando alguém fala de câmeras clássicas, eu estou a entender eu estou a entender de câmeras analógicas, aquelas que eram usadas na época, muito antes, acho que da minha existência. Mas enfim, eu acho que a era digital veio para mudar muita coisa. Quando eu passei da escola, eu aprendi várias coisas sobre a fotografia analógica e percebi que a fotografia analógica é uma fotografia que ela tem uma qualidade infinita. A qualidade só é definida pela forma como tu vais consumir essa fotografia. Se tu vais fazer uma impressão, a qualidade do teu papel, o tamanho, tudo isso influencia na qualidade, mas não que a própria qualidade, não que a própria fotografia tenha. Não, acho que ele desconectou. Estamos aqui. O, foto, Desconectou por um segundo, o dispositivo. mas já. Desculpa, Podes alguém. falar. Uma chamada. Ok, that's fine. Eu dizia, infelizmente, agora na era digital, as coisas mudaram muito. O dispositivo já vem com uma qualidade de imagem definida. Tu compras uma câmera com 16 megapixels, depois compras uma câmera com 24 megapixels e por aí fora. Então, isso, de certa forma, contribui muito para a própria fotografia, para a própria qualidade. Mas, mais uma vez, não é a câmera que traz qualidade. A câmera é só um dispositivo para fazer aquela foto. É suposto saberes como fazer uma determinada foto para fazer ela com qualidade. Ok. Então, nós já estamos a ficar sem tempo. Primeiro, gostaria de agradecer ao Isaac por estar aqui conosco, ter partilhado um pouco sobre a sua experiência, sobre o que é ser um artista fotográfico, sobre o que é ser um fotógrafo profissional. E muito obrigado, Isaac. Muito obrigado a todos que estão a assistir. Nós estamos aqui a tentar promover mais esse tipo de interação para percebermos mais sobre o que os outros, sobre a profissão dos outros, as atividades que eles praticam, também ter uma referência, na verdade. Como o Isaac mencionou, no momento ter uma referência é importante. Então, uma forma de nós termos essa referência é ouvirmos pessoas que estão nessas áreas. Então, não sei, Isaac, não sei se queres dar as duas palavras. Depois vamos voltar aos comentários, só para não fechar isso. Mas podes, não sei se quiser alguma coisa.
Primeiramente, agradecer a todo mundo que está a assistir. Eu não sou muito bom em falar, sou mais prático, então desculpa-me por alguns erros. Isso, infelizmente, para mim é normal, porque não sou muito bom em falar, sou mais prático, como eu já disse. Então, mais uma vez, obrigado a todos que estão aqui a assistir e acho que vamos tentar responder agora as primeiras questões. Yeah. Então, yeah. Tem esta questão que é da Mariana. Teria mencionado que trancou a faculdade. Gostaria de saber quando irá retomar, porque acho que poderia conciliar a informática com a fotografia. Não pretendo retomar. Conciliar a fotografia com a informática com fotografia é assim. Quando eu entrei para a faculdade para fazer engenharia informática, eu já tinha uma inclinação, porque eu já vinha do instituto, nesse caso o ITC, eu já tinha concluído lá o curso de informática, que é bem intensivo. Então, é um assunto que não era totalmente novo para mim, tanto é que eu tive várias facilidades na faculdade, porque tudo que nós aprendíamos eu já tinha aprendido no instituto. Então, a própria informática não seria como uma forma de conciliar a fotografia. Mas eu não volto porque não só por isso. Eu não irei voltar à faculdade porque neste momento eu já defini as metas para a minha vida, eu já sei quem eu sou, o que é que eu quero na vida e tudo o que eu quero é ser um grande fotógrafo. Tanto é que eu vou voltar para a faculdade, mas não para fazer informática, mas sim para me formar em fotografia. Acho que é uma boa resposta. Então, não temos mais questões no chat, mas temos ainda mais 10 minutos. Vou fazer uma. Como é que o teu ser influencia o teu trabalho? Tu explicaste em algum momento que és uma pessoa detalhista, gostas de ver as coisas bonitas, gostas de fine art, mas também uma questão-chave que tem é: será que o cliente pode influenciar isso? Tipo, será que tu achas que isso está bem, tu achas que isso está perfeito, mas um cliente vem e diz: não, eu quero isso diferente? Será que tu, como artista, vais mudar a tua arte para agradar o cliente? Ou será que ficas firme naquilo que tu fazes? Primeiramente, dizer que no mercado existem vários segmentos de fotografia. Dentro do mesmo assunto, dentro do mesmo ramo, existem vários segmentos. Vários segmentos seriam o quê? Vários fotógrafos. Eu tenho o meu tipo de fotografia. Então, se um cliente me procura, é porque tem interesse no tipo de fotografia que eu faço. Existem várias outras pessoas que fazem fotografias, por exemplo, de casamentos. Mas se tu abres o conteúdo da outra pessoa e comparas com o meu, vais notar que os dois temos um conteúdo muito bom, mas é um conteúdo totalmente diferente. Então, o cliente que se identifica mais com o meu, ele vem para mim. Agora, o cliente que se identifica mais com o outro, vai para o outro. Eu, particularmente, gosto de fotografias muito naturais, sem muitas edições e com um pouco mais de cor. Agora, existem pessoas que preferem o contrário. Então, o cliente é que decide, muito antes de vir até nós, é que decide o que é que ele quer para ele. Ok. Então, acho que essa vai ser a última questão antes de fecharmos. Será que a tua profissão é estressante? Eu sei que é algo que tu tens uma paixão por fazer, mas em algum momento chega a ser estressante. Se for, como é que lidas com esse estresse? Não sei para os outros, mas para mim não é estressante em nenhum momento. Nunca cheguei a ficar alterado por causa disso ou por causa de algum problema. Eu acho que a minha forma de ser também contribui para essa estabilidade emocional que eu tenho. Porque me recordo de um episódio que aconteceu em 2019. Estávamos a cobrir um casamento dos chineses que participaram da construção da ponte Maputo-Catembe. E o casamento aconteceu em Catembe. Então, durante a cerimônia e tudo mais, estávamos lá a cobrir o evento, muitos colegas estavam a filmar, eu estava a fotografar com mais outros. Então eu saí para voar o drone, que é para fazer alguns takes da própria ponte e para dar um complemento, uma vez que são pessoas que construíram a ponte e estão a se casar, é importante ou é relevante no vídeo do casamento ter alguma coisa que retrata isso. Então quando eu fui voar o drone, que é para captar algumas imagens da ponte, eu tive uma situação muito chocante. Deram um tiro no meu drone. Então,
Eu perdi o meu drone naquele instante, no meio do trabalho. Yeah. Eu vi o drone a cair, vi no celular que já tinha desconectado, e eu vi o meu drone a cair e fiquei. Pô, acredite se não quiseres, depois acreditar se quiseres, mas logo quando eu vi aquilo, eu fiquei totalmente normal, não me alterei, ok, desliguei o meu celular do remote, arrumei o que tinha sobrado, meti na pasta, fui ter com meus colegas. Eu sei, pá, não deu para fazer os takes com o drone porque o drone já não existe. Deram tiros, caiu no alto mar. Vamos continuar a trabalhar. Na boa, e continuei a fotografar. Eles pensaram que estivesse a mentir. Ok, na hora de ir para casa, procuraram um drone. Eu vos disse, já não existe drone, deram um tiro. Eles ficaram super alterados, preocupados. Eu estava totalmente normal. Então, é por isso que eu estou a dizer que a minha forma de ser, eu acho que também contribui muito para isso, porque trabalhar com fotografia implica teres 90% ou até 80% dos teus clientes como mulheres. E mulheres precisam de muita paciência. Graças a Deus eu tenho muita paciência. É uma das coisas que me faz é uma das coisas que faz com que eu consiga muito lidar com isso. Acho que é basicamente isso. Yeah. Muito obrigado, Isaac. Então, vamos fechar aqui o live. Foi muito interessante ouvir a tua experiência. Mais logo o vídeo estará disponível no YouTube, talvez. E, obrigado. Haverá outro vídeo para essa semana. Obrigado, Isaac. Thanks por participar. Muito obrigado aí. Thanks. Yeah. Se tiverem mais questões, é só mandar para o DM da página e vamos fazer chegar a Isaac. E haverá um post com os contactos dele. Obrigado a todos. Estamos a fechar aqui. E tchau.